tarde, irmãos. Vamos para mais uma jornada, mais uma semana de colheita diária. E que possamos aproveitar bem esse tempo devocional, possamos meditar na palavra de Deus. E nada melhor do que nesta segunda-feira começarmos com um tema muito importante na vida cristã, a oração. E para tal, quero convidar você a orarmos neste momento. Senhor Deus, louvamos o Teu nome. Agradecemos por essa semana que estamos, Senhor, reiniciando e retomando esse trabalho. Possamos mais uma vez, Senhor, buscar no Teu campo, buscar nos Teus mananciais. E nestas tardes desta semana, possamos, Senhor Deus, nos alimentar deste alimento espiritual que é a Tua palavra. Possamos colher, ó Deus, dos Teus frutos da Tua palavra, e que os irmãos possam de fato, Senhor, sentir-se abençoados, agradecidos, Senhor, pela Tua bondade e pelo Teu cuidado, Senhor, em momentos tão difíceis. Nos fortalece com a Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a meditarmos a cada tarde, em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares andar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atender seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver
Então vamos falar sobre oração nesta segunda-feira. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. E eu vou ler dos versículos 1 a 11 nesta tarde. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão de pecados pelos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, se há um livro que nos instrui na oração, esse livro é o livro de Neemias. Se você quiser ter uma vida de oração, deve estudar o livro de Neemias. Um homem que antes de ser o copeiro do rei, era um homem de oração. E isso é algo que pode ser visto em toda a narrativa do livro de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia e ocupava uma posição de enorme responsabilidade. Neemias, amados, ocupava uma posição de confiança no reino da Pérsia. Neemias, no seu livro, é um homem que demonstra coragem, compaixão, integridade, altruísmo e, acima de tudo, uma vida de oração. E é justamente sobre a oração que eu estarei falando nesta tarde. E em tempos como os que nós estamos vivendo, dias que nós estamos vivendo, é pelo menos de se esperar que, na teoria, os crentes estejam orando, que os verdadeiros cristãos estejam intercedendo uns pelos outros. Em momentos de lutas, aflições e adversidade, é esperado do crente que ele se coloque diante do
trono da graça e busque a Deus em oração. O contexto de nossos dias parece não ser muito diferente dos dias de Neemias. Veja o versículo de número 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Alguns de Jerusalém chegaram a Neemias e ele perguntou qual era a condição do povo. O povo estava em miséria, em desespero. O povo estava em amargura e desalento. Muros derribados, um contexto não muito diferente do contexto de nossos dias. Quantas famílias estão vivendo dessa forma? Quantas famílias estão passando por momentos difíceis, momentos de miséria, de desolação? Os muros estão derribados, casas estão desmoronadas, famílias estão despedaçadas, não muito diferente do contexto que nós podemos ler no início desse livro. Mas veja a reação de Neemias ao saber das circunstâncias que o povo estava vivendo. Nos versículos 4 em diante, nós podemos ver a reação deste homem. E diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e tive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ao ouvir aquelas notícias, ele se comove. E note que o texto diz: assentei-me. Ele parece que fez uma reflexão de tudo. Chorou, lamentou, diz o texto, por alguns dias, e estive jejuando e orando. E isso durou 4 meses, amados irmãos. Esta foi a reação inicial de Neemias, por 4 meses. Jejuando e orando, buscando a direção de Deus, buscando o que Deus queria que ele fizesse. Note que nós não vemos nenhuma reação de murmuração de Neemias, nenhuma reação de aborrecimento pelo fato de todas aquelas circunstâncias estarem acontecendo. Neemias não procura culpados, não, mas ele se coloca diante de Deus. Não vemos ele buscar culpados por causa de toda aquela calamidade. Não vemos Neemias indiferente com a situação do povo, aquela situação que lhe foi apresentada. Afinal de contas, ele estava na Pérsia, no palácio, e ele era copeiro do rei, uma posição de privilégio, de confiança, mas não de indiferença para com o sofrimento dos demais judeus. Mas nós somos informados também no primeiro capítulo que Neemias ficou muito triste, ficou muito afligido pela situação de calamidade que o povo estava passando. E a sua reação, como eu já li no versículo 4, nos é apresentada. E eu quero meditar no conteúdo da oração de Neemias, meus amados irmãos. Note o conteúdo desta oração. O texto nos informa que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o conteúdo da sua oração é algo que serve para que nós possamos direcionar também as nossas orações a Deus. E na sua oração, Neemias destaca quem Deus é, a pessoa de Deus. Veja o versículo 5. Neemias orando diz: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, na sua oração, ele reflete na pessoa de Deus, na majestade, o Deus dos céus,
na sua grandeza, sua fidelidade. E também ele fala da misericórdia de Deus no versículo de número 5, que guardas a aliança, fidelidade e misericórdia. O Deus fiel e misericordioso. Deus é exaltado, é engrandecido na oração de Neemias. Serve de modelo para as nossas orações. Jesus mesmo nos ensinou a orar. Direis assim: Pai nosso que estais nos céus. E Neemias, a primeira coisa que ele fala é sobre Deus. Ele se dirige a Deus, ele está perante o Deus dos céus. E ele então invoca a pessoa, a majestade, a grandeza, a fidelidade e a misericórdia de Deus. A segunda coisa é que Neemias faz confissão de pecados. Versículos 6 e 7 deixa isso bem claro para nós. Ele pede para que Deus esteja atento à oração dele, para acudir, para atender à oração dele. E ele diz que dia e noite, perseverança na oração. Mas o que eu quero mostrar é que ele faz confissão de pecados, meu querido. E ele diz assim, veja: e faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele confessa o seu pecado, o pecado do seu povo, o pecado da casa de seu pai. Confissão de pecados. Bem semelhante ao modelo de oração que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas. E Jesus acrescenta: como nós temos perdoado os nossos devedores. A terceira coisa que podemos ver nesta oração é que Neemias lembra da aliança de Deus e da palavra de Deus. O Deus fiel, o Deus da aliança. Nos versículos 8 e 9, ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Ele lembra da palavra de Deus, da aliança de Deus, do Deus que é fiel com as suas promessas, com a sua palavra, com as suas alianças. E ele diz que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer lembrar o meu nome. Ele lembra da palavra de Deus, da aliança, das promessas de Deus. Ele invoca Deus, ele faz confissão de pecados, porque o povo havia quebrado a lei de Deus, a palavra de Deus, mas ele lembra que Deus cumpre a sua palavra. E por fim, Neemias entende que não tem nenhum direito diante de Deus. E ele conta apenas com a misericórdia do Deus dos céus. Veja o versículo de número 10. Estes ainda são teus servos. Ou seja, não merecemos nada, não temos nenhum direito, mas nós contamos com a tua misericórdia. Veja o que ele diz no versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos. Ele conta com a misericórdia de Deus. Ele se coloca na posição de servo, que não tem direito nenhum, que tudo é pela misericórdia de Deus. E se Deus atender a sua oração, é pelas misericórdias de Deus. E ele então faz um pedido e diz assim: concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, ou seja, perante o rei, perante Artaxerxes. Então eu concluo nessa tarde dizendo para você
Neemias não determina. Neemias não coloca Deus na parede, como muitos têm ensinado hoje em dia. Neemias não diz eu tenho direitos. Não. Neemias não coloca Deus na parede, não exige os direitos dele, porque ele sabe que não tem, ele era apenas servo. Ele sabe que não tem direito algum, mas ele sabe que pode curvar o seu coração diante de Deus. E Deus vai curvar o coração do rei, como está no versículo de número 10. Ele faz menção, nesse tempo eu era copeiro do rei. Note que Neemias curva seu coração diante de Deus, porque ele sabe muito bem que Deus, ele tem todo o poder para curvar o coração do rei. Neemias, um homem de oração, um homem comprometido com Deus, um homem comprometido com a palavra de Deus e um homem comprometido com o povo de Deus, um homem que não ficou indiferente para com a situação de calamidade que o povo estava vivendo. Vamos orar, vamos buscar a Deus incessantemente, vamos perseverantemente como Neemias dia e noite, está diante do Deus dos céus. Que Deus vos abençoe nessa tarde, em Cristo Jesus. Amém.